Vou fazer mais esse exercício aqui. Coloquei essa tabela aqui que a gente vai precisar dela. E aqui eu vou mostrar como que usa o teorema dos eixos paralelos. Então, seguinte. Novamente, pause o vídeo para poder ler o enunciado direitinho, que eu já irei ler anotando. Uma barra delgada e uniforme de massa M e comprimento L é encurvada em seu centro, de modo que os dois segmentos passam a ser perpendiculares um ao outro. Ache o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular a seu plano e que passe, letra A, pelo ponto onde os dois segmentos se encontram e B, pelo ponto na metade da linha que conecta as duas extremidades. Então vamos lá, né? Primeiro na letra A. O que a gente tem é uma barra que tem um comprimento L. Então essa barra ela é dobrada perpendicularmente um ângulo de 90 graus. Então dessa forma aqui. E aí então cada lado passa a valer L sobre 2. E aí na letra A ele fala, ó, que o eixo passa, né, o eixo perpendicular. Então esse aqui é o plano e o eixo então sai para fora do papel, né? Então o eixo aponta para fora aí. E aí é o seguinte, então, ele fala que ele passa pelo ponto onde os dois segmentos se encontram. O encontro dos dois segmentos é bem aqui, né? Então o eixo está passando nesse ponto. Note que se nós considerarmos, né, essa daqui como sendo uma barra, vamos supor de comprimento L1 igual a L sobre 2, e essa aqui outra barra de comprimento L2 igual a L sobre 2, né? Cada uma sendo uma barra. Então se a gente esquecer esse pedaço aqui, enquanto estiver analisando esse, nós temos exatamente esse caso aqui. E se nós esquecermos essa barra, enquanto estivermos analisando essa, nós temos exatamente esse caso aqui. Como esses dois casos é o mesmo caso, né? Porque se isso gira aqui de 90 graus, essa reta aqui vira essa. Ou se essa gira de 90 graus aqui no sentido horário, essa reta vira essa. Então é praticamente a mesma reta, né? A mesma, como que eu posso dizer? Dá para resolver usando o mesmo teorema aí dá para resolver usando o mesmo valor aqui do momento de inércia, né? O teorema dos eixos paralelos é daqui a pouco. Então, eu vou dizer que o momento de inércia dessa barra total aí é 2 vezes o momento de inércia, né, desse caso aqui. Então, vou chamar assim. E aí, então, esse momento de inércia vai ser 2 vezes 1/3. E aí agora você poderia falar de ml ao quadrado. Só que não. Por quê? Porque essa massa aqui é a massa desse pedaço. E nesse caso aqui, esse pedaço é só meia massa. Então é m sobre 2. E esse L aqui agora é só esse pedaço. Então L sobre 2. Então nós vamos ter que L sobre 2 elevado ao quadrado.
fica L ao quadrado sobre 4. Então, esse 2 corta com esse 2. E aí nós vamos ter então que I é igual a 1 sobre 12 ml ao quadrado. Por coincidência, né? O resultado aí deu parecido aqui, ó, com o momento de inércia para a barra girando em torno do eixo que passa pelo seu centro de massa. Então, beleza. Isso daí foi sem usar o teorema dos eixos paralelos. Podemos usar também o teorema dos eixos paralelos. Como que isso ficaria? Então, ficaria assim. O momento de inércia é igual a 2 vezes, né, o momento de inércia em relação ao teorema dos eixos paralelos. Então agora eu não vou usar essa forma, eu vou usar essa. Usando essa, eu preciso usar o teorema dos eixos paralelos, porque a reta aqui, ó, a barra, né, ela está girando em torno da extremidade dela, né? Ela não está girando em torno do eixo que passa pelo centro dela, que nem seria esse caso. Então tem que usar o teorema dos eixos paralelos. E por que que chama teorema dos eixos paralelos? Porque se você notar, esse eixo aqui é paralelo a esse. Então, se você quer deslocar ele, né, você está procurando aqui um eixo paralelo. Então, beleza. O teorema dos eixos paralelos é o momento de inércia do centro de massa mais md ao quadrado, onde esse d ao quadrado aqui, né, esse d é a distância entre os dois eixos. Então, esse daqui é o momento de inércia em relação ao centro de massa, então seria esse cara aqui, e esse daqui, né, esse d aqui seria a distância entre os dois. Como o centro de massa dessa barra e dessa barra estão no meio exato delas, então o D é a distância entre o pontinho vermelho e o ponto laranja. Então o D é esses aí para cada um dos dois. Então vamos lá, né, resolver isso. Coloquei 2 vezes aqui porque, novamente, as duas barras são iguais, então não vai ter diferença do momento de inércia de uma para outra. Então aqui vai ser meio não, né? 1 sobre 12, que nem tá aqui, ó. 1 sobre 12. Aí seria M, só que a massa de uma dessas barrinhas é M sobre 2. Então, M sobre 2 vezes L. L é L sobre 2, que é o tamanho das barras, né? O tamanho dessa barra aqui é L sobre 2 e o tamanho dessa barra é L sobre 2. Mais, agora de novo, metade da barra, M sobre 2. E agora, o D, né? Esse pedacinho aqui, entre o eixo que passa pelo centro de massa e o eixo que a gente quer saber, o eixo paralelo, é L sobre 4, né? Porque esse pedaço aqui vale L sobre 2, então esse pedacinho aqui vale L sobre 4. Então, é isso aí que a gente precisa calcular. Então, vai ser... note que eu tenho um 2 aqui e tenho um 2 aqui. Então, eu posso cortar esse 2 daqui de fora com esses ambos 2 aí de dentro. Então, vai ficar ml ao quadrado, ml ao quadrado, dividido, aqui vai dar 4 vezes 12, 48.
E agora vamos para o de cá. Vai dar mais ml ao quadrado sobre 16. Só que 48 é 3 vezes 16, né? Então eu vou colocar aqui 3 vezes 16. Isso então dá 4 vezes ml ao quadrado. Opa, vamos passo a passo, né? Vou colocar aqui um 3 multiplicando aqui em cima e embaixo, de forma que fica ambos sobre 48. E aí sim, então, nós vamos ter aqui, né, 3 vezes 16, que é 4 vezes 4. E aí, então, corta, corta. E aí, nós vamos ter que I, então, é igual a 1 sobre 12 ml ao quadrado. O mesmo resultado que encontramos antes. Aqui talvez seja bom eu fazer mais devagar ainda, né? Então, eu tinha falado que daria ml ao quadrado sobre 48 mais ml ao quadrado sobre 16. Pronto. Que aí depois quem estiver olhando nas anotações, quando eu mandar, vai entender o que aconteceu. Beleza, fizemos a letra A. Então agora vamos fazer a letra B. A letra B, ele fala o seguinte: ache o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular a seu plano e que passe pelo ponto na metade da linha que conecta as duas extremidades. A linha que conecta as duas extremidades é essa linha aqui, não. E ele pede o eixo, ele fala que o eixo passa na metade dessa linha. Então o eixo está bem aqui. Então o eixo não está sobre o corpo está girando em torno desse ponto aí. Beleza, novamente a gente pode considerar como sendo duas barrinhas, não tem problema fazer isso. Só que agora, né, não tem uma formulazinha pronta, né, para eles. Então agora a gente vai ter que ser obrigado a usar o teorema dos eixos paralelos. Então, novamente, as duas barras aqui não tem diferença uma da outra, né? Então, o momento de inércia vai ser duas vezes o momento de inércia aqui do teorema dos eixos paralelos. Então, novamente, teremos duas vezes ICM mais MD ao quadrado. Então, agora precisamos identificar quem que é D, né? Então é o seguinte, vou traçar essas linhas aqui e essa aqui também. Note que o D é esse cara e o D é esse cara também. Porque aqui é o centro da barra, onde é o centro de massa dela, aqui é o centro da outra barra. Então, podemos considerar o momento de inércia em relação ao centro de novo, seria 1 sobre 12
né? Seria esse cara aqui, 1 sobre 12, né? Considerando que o centro da massa, da barra. E aí, então, seria M sobre 2, né? Porque é a metade da barra inicial, né? Que tem massa M. O L vai ser L sobre 2 ao quadrado. L sobre 2 não, né? É isso mesmo, né? L sobre 2. Que é a barrinha menor. Isso mais M D ao quadrado, né? Onde D, se você observar, é L sobre 4 novamente. Então, fica assim. E eu já percebi que aqui, né, é M sobre 2. Porque é metade da barra total também. Então, se você olhar bem, isso que eu tenho aqui é exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. A mesma coisa. Não tem diferença. Se não tem diferença, então a resposta também é a mesma. Então, nesse caso, a resposta é 1 sobre 12 ml ao quadrado. Então, nestas circunstâncias aqui, não faz diferença a barra girar em qualquer um desses eixos, né? A resposta vai continuar sendo a mesma. Então, por enquanto, é isso.